Toda a gente conhece o mito grego, certo? É a abertura da caixa de Pandora. Um ato que não se pode desfazer, que libertou todos os males sobre a humanidade. Bem, hoje parece que estamos a viver uma versão moderna dessa história. A nossa caixa de Pandora é digital, é o advento da inteligência artificial. E a questão é a mesma. Uma vez aberta, não dá para voltar atrás. Então, vamos a isto. Vamos tentar perceber como é que se pode gerir este novo caos e o que é que isso significa para o nosso futuro. O paralelo é quase assustadoramente perfeito. Pandora foi um presente ambíguo, vindo dos deuses, com consequências que ninguém previu. A IA, por outro lado, é uma criação nossa. Não foi moldada em barro, mas sim em quantidades massivas de dados. E aqui está a enorme diferença. Desta vez, a responsabilidade não é dos deuses, é inteiramente nossa. Ok, para perceber o verdadeiro alcance disto que criamos, temos de ir um pouco mais fundo. Temos de olhar para além do código e dos algoritmos. Porque a questão central, no fundo, não é só técnica, é, e talvez seja, acima de tudo, filosófica. E para nos ajudar a desembrulhar esta ideia, vamos buscar ajuda a um sítio talvez inesperado, ao filósofo alemão Martin Heidegger. Ele tinha um argumento muito interessante. Dizia que olhar para a tecnologia apenas como uma ferramenta, ou seja, um simples meio para atingir um fim, está correto, mas não é verdadeiro. Parece um jogo de palavras, mas não é. O que ele queria dizer é que essa visão, apesar de prática, esconde a forma como a tecnologia muda a nossa própria maneira de ser e de estar no mundo. A Heidegger até deu um nome a esta força invisível. Gestell, que podemos traduzir como enquadramento. Basicamente é uma mentalidade que nos leva a ver tudo, absolutamente tudo, como um recurso à espera de ser explorado e otimizado. Pensem, por exemplo, numa floresta. Em vez de a vermos como um ecossistema complexo e vivo, o Gestell força-nos a vê-la apenas como metros cúbicos de madeira, uma reserva de disponibilidade. E a IA, nesse sentido, é talvez a expressão máxima desta forma de olhar para o mundo. E não pensem que esta tensão filosófica é só conversa de café. Ela acontece, e de forma bem real, no epicentro da tecnologia, em Silicon Valley. Em 2015, por exemplo, houve um debate muito aceso entre Elon Musk e Larry Page. De um lado, Musk a expressar um medo quase existencial de uma superinteligência fora de controlo. Do outro, Page, o cofundador da Google, a defender uma visão quase utópica. Reparem, os próprios criadores da tecnologia estão divididos. É a dualidade da caixa de Pandora a acontecer em tempo real. Pois bem, a caixa está aberta. E tal como no mito, já saíram de lá uns quantos maus para o nosso mundo digital. Vamos então olhar para eles, um por um, e ver que forma é que tomaram hoje em dia. E atenção, isto não são riscos hipotéticos, já estão a acontecer. Um estudo do MIT de 2020 já veio confirmar que a automação está a piorar a desigualdade económica. Já todos vimos o poder da IA na manipulação da opinião pública, com o escândalo da Cambridge Analytica, que abalou democracias. Organizações como a Human Rights Watch não se cansam de alertar para o uso destas ferramentas em vigilância por regimes autoritários. E claro, há o risco final, aquele que académicos como Nick Bostrom nos avisam, a possibilidade de perdermos o controlo por uma inteligência superior à nossa. O que esta matriz nos mostra de forma muito clara é que cada avanço tecnológico tem um impacto humano direto. A automação não tira apenas empregos, ela desafia a própria dignidade do trabalho. Os algoritmos não sugerem apenas o próximo vídeo, eles podem destruir a nossa noção partilhada da verdade. E o ponto mais perigoso de todos é este. A busca cega pela eficiência algorítmica pode levar-nos a abdicar da coisa mais humana que temos, o nosso juízo ético. E isto leva-nos àquela que é talvez a pergunta mais inquietante de todas. Quando um sistema de IA, especialmente um que usa redes neuronais artificiais, toma uma decisão, nós conseguimos sequer perceber porquê? É assim que funciona. De forma muito simples. Os dados entram numa ponta, são processados no meio, em várias camadas ocultas, de uma maneira que é por natureza quase impenetrável para um ser humano, e depois, na outra ponta, sai uma decisão. O perigo está precisamente aqui, nesta opacidade. Como é que podemos garantir que um processo é justo ou moral se não conseguimos auditá-lo ou sequer compreendê-lo? Então, se fechar a caixa não é a opção, o que é que nos resta fazer? A resposta, ao que parece, não é tentar travar o progresso. É sim aprender a governar o caos que inevitavelmente vem com ele. Nesta era digital temos de aceitar uma coisa. A disrupção e a incerteza já não são a exceção, são a regra. A verdadeira liderança, hoje, não se mede pela capacidade de evitar o caos, mas sim pela capacidade de o navegar com uma estratégia, com intenção e com princípios bem definidos. Existem modelos de gestão, como o BPM, que nos ajudam a pensar nisto. E o que eles nos mostram é que, para gerir sistemas tão complexos, a tecnologia é só uma das peças. Existem outros pilares. Estratégia, processos, mas vamos focar-nos em dois que são fundamentalmente humanos: a governação e a cultura.
É nestes dois pilares que nós podemos e devemos reafirmar os nossos valores. E é exatamente por isso que a transparência se torna o ponto central de tudo. Exigir que os sistemas de IA sejam explicáveis, que consigam justificar as suas decisões, não é um entrave à inovação, é uma necessidade moral absoluta. Pensem bem, em áreas como a justiça ou medicina, uma decisão de um algoritmo que não tem justificação não é eficiência, é negligência. Lembram-se do mito? Depois de todos os maus terem saído da caixa, diz-se que uma coisa ficou lá dentro, no fundo. A esperança. Mas que tipo de esperança é esta, afinal? A palavra grega original para o que ficou na caixa é elpis, e é muito importante não a confundirmos com otimismo. O otimismo é passivo, é a crença de que as coisas de alguma forma vão correr bem. Elpis é outra coisa. É uma expectativa ativa, uma força que nos move para a ação, precisamente porque o futuro é incerto. O classicista Jean-Pierre Vernant resumiu isto de uma forma brilhante. A esperança não existe apesar da incerteza. Ela existe por causa da incerteza. É a nossa resposta fundamental a um futuro que não está garantido. É o que nos dá força para continuar a navegar, mesmo no meio da tempestade. E o ponto final é este. A esperança que nos resta não é um consolo para nos sentarmos à espera. É um combustível. É a resiliência para aguentar e a coragem para agir de forma responsável, mesmo no meio do caos que nós próprios ajudamos a criar. E assim, voltamos ao início, a uma escolha. A esperança que ficou na nossa caixa de Pandora digital não é a promessa de um final feliz. É, isso sim, a entrega de uma responsabilidade imensa. A tecnologia está aqui, as suas consequências também. A grande questão que fica no ar para todos nós é como é que vamos transformar esta esperança em ação, exigindo transparência, promovendo o debate ético, participando na governação do nosso futuro. A escolha, no final do dia, e a responsabilidade é de todos nós.